senhores deputados, senhora deputada, trabalhadores da imprensa, quero aqui, na condição de presidente da Comissão de Educação, saudar a todos os professores, trabalhadores da educação, pelo início do ano letivo no dia de ontem. Esse calendário que tem uma realidade específica, diferenciada esse ano, em função da realização da Copa do Mundo e que interfere não só nos dias dos Jogos do Brasil, mas também nos dias de jogos, especificamente na cidade de Manaus, que irá sediar a Copa do Mundo. E eu quero saudar a todos esses professores, estudantes, técnicos administrativos, merendeiros, serviços gerais, pais de alunos, que fazem acontecer o sistema de educação no estado do Amazonas, tanto nos municípios quanto no estado. Nós temos somente na rede estadual quase 500 mil alunos, sendo desse total mais de 264 mil no ensino fundamental, mais de 170 mil no ensino médio e 46 mil, em torno de 46 mil alunos de educação de jovens e adultos e mais de 10 mil alunos na educação profissionalizante. Eu quero aqui, senhor presidente, registrar a presença do presidente da Câmara de Santo Antônio do Içá, vereador Gouveia, bem como de um vereador indígena, uma liderança lá da Betânia, também no município de Santo Antônio do Içá. E falando da questão indígena, na condição de presidente da Comissão de Educação, eu não poderia silenciar diante do que aconteceu e os desdobramentos no sul do Amazonas. Nós tivemos lá, um primeiro momento de desaparecimento de 3 pessoas e hoje encaminha-se para a confirmação de que houve um assassinato dessas 3 pessoas. Primeiro, nós queremos, enquanto Comissão de Educação e Assuntos Indígenas, prestar nossa solidariedade a todas as famílias dessas vítimas. Segundo, restabelecer algo que muitas vezes, em função de um fato, tenta-se criar uma outra imagem. Nós temos a maior população indígena da federação do país no estado do Amazonas. E os povos indígenas, historicamente no estado do Amazonas, sempre conviveram em harmonia, seja entre em si, seja com outros povos, seja o caboclo, o ribeirinho, o não índio. Não há ocorrência de conflitos entre indígenas e não indígenas no estado do Amazonas. Nós temos um fato isolado que isso, tanto no nosso entendimento da comissão, quanto das organizações envolvidas com a questão indígena no estado do Amazonas, das lideranças daquela etnia naquela região, entendemos que os responsáveis e possíveis culpados por esses atos sejam punidos na forma da lei. Agora, nós não podemos também aceitar, senhor presidente, deputado Josué Neto, que a ausência de políticas públicas, e como nós vemos, a FUNAI é o principal órgão, até hoje, estabelecido no nosso país, de política indigenista, está totalmente desarticulado, está totalmente desfragilizado, inclusive por erros e equívocos de quem comandava essa instituição, culminou com os desdobramentos que nós acompanhamos em toda a mídia no estado do Amazonas e a nível nacional. Nós não podemos aceitar a ausência de políticas públicas, como, por exemplo, se há um pedágio naquela estrada, é porque não há a Polícia Rodoviária Federal. Porque se a Polícia Rodoviária Federal estivesse lá, e nós estamos falando de uma estrada federal, nós não teríamos este problema lá. Como nós temos uma situação que causa desconforto, que causa uma situação de inépcia, como também de dificuldade para as populações que estão naquela região, como a ausência do IBAMA, como a falta de consistência do Terra Legal, como a ausência de chegar ao programa Luz para Todos, como a revitalização efetiva da Transamazônica e da BR-319. Por isso, senhor presidente, nós devemos estar reunindo com a CEINT, com outros órgãos da sociedade civil e das lideranças indígenas do estado do Amazonas, mas também dessa região, para que nós possamos encaminhar e buscar alternativas junto ao Ministério da Justiça, junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para que nós possamos ter uma ocupação de políticas públicas naquela região, interligado com as políticas públicas já estabelecidas pela CEIND, como também dos municípios da realidade do sul do Amazonas. Inclusive, o ideal era que nós pudéssemos estabelecer isso a nível de Estado, para todas as etnias,
mas entendemos que a União, que ao longo dos anos não consegue dar essa resposta, não o fará de pronto. E nós vamos estabelecer e buscar estabelecer essa relação para essa região. Dito isso, senhor presidente, eu quero ressaltar que, da mesma forma, nós comemoramos o ano letivo com conquistas, inclusive de nós já termos o que foi aprovado nessa casa, do plano de cargos e carreira e salário dos trabalhadores da educação, já ter sido executado no final do ano passado, num prazo recorde, dos avanços e das conquistas do que é possível, trabalhado pelo governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação. Nós queremos aqui repudiar que no momento em que isso vem trabalhado já há décadas, da inclusão de todos os estudantes, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, jovens, para o acesso na escola, que é algo básico para que a gente possa trabalhar na melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizado. O município de Manaus caminha na contramão, ao deixar mais de 36 mil alunos fora da escola. É lamentável que isso esteja ocorrendo, fora a correria que nós vimos na matrícula, por falta de espaço físico na pré-escola. Muitas vezes se diz que é falta de recurso. A gestão interior deixou carimbado aí mais de convênio de mais de 50 creches. Tem lá na estrutura do Viver Melhor, lá na Barreira, terra para serem construídas, e nós não vemos a celeridade por parte da Prefeitura. Nós estaremos encaminhando, inclusive, matéria hoje publicada no Jornal Diário do Amazonas, para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público Federal, para que apure os investimentos realizados pela Prefeitura de Manaus. Durante muito tempo, o município de Manaus convivia com uma chaga que era o ensino intermediário, conhecido popularmente como turno da fome. Isso foi resolvido agora, há poucos anos atrás, já na gestão do então prefeito Amazonino Mendes, e agora nós voltamos a conviver com algo pior, que é aluno fora da sala de aula. E nós não podemos aceitar isso de forma passiva, de forma calada. E nós vamos buscar os órgãos de controle externo, vamos solicitar informações à Secretaria Municipal de Educação da cidade de Manaus, para que a gente possa acompanhar, verificar e dar andamento e vazão nessa situação. E nós estamos encaminhando um ofício circular, através da Comissão de Educação, a todas as secretarias municipais de educação do Estado do Amazonas, para que possa informar o calendário escolar. Eu, mais uma vez, faço um pleito aqui à Comissão de Constituição e Justiça, que analise o nosso pleito. As crianças do município de Rio Preto da Eva, que estão na área rural, perderam o ano letivo do ano passado. Se o passaram, fizeram nas coxas a nível de papel, porque não houve aula, para que essas crianças pudessem efetivamente participar do ano letivo naquele município. E nós não podemos aceitar isso. E também, senhor presidente, já encaminhando para o encerramento da nossa fala, eu quero aqui, em nome da Comissão de Educação, deputado Ricardo Nicolau, lamentar a postura do governo federal. Primeiro, vai se encerrar o mandato da presidenta Dilma, e nós não conseguimos votar o Plano Nacional de Educação. Nós estamos em 2014, esse plano era para ser votado em 2010, e nós não vamos ver votado o Plano Nacional de Educação. Não está entre as prioridades do governo votar com sua base no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. E agora, nós temos agendado para a segunda quinzena deste mês de fevereiro a Conferência Nacional de Educação. Todos os municípios, deputado Luiz Castro, na sua grande maioria no nosso país, os estados, realizaram as suas conferências de educação. E agora, uma manobra do governo adiou para posterior à eleição, somente em novembro, a Conferência Nacional de Educação. Fica muito claro quem tem compromisso com a educação nesse país. E nós ficamos nessa dependência. Vamos reunir todos os delegados no Estado do Amazonas, convocar o Fórum de Estado de Educação, para que a gente possa reaver a nossa pauta e buscar, mesmo já em cima, ver se a gente começa a discutir e construir uma pauta mínima para que a gente possa iniciar
a construção de uma proposta para o plano estadual de educação e depois os planos municipais de educação. Nós não podemos ficar parados com essa questão. Se alguns segmentos desse país, infelizmente, não têm compromisso para com a educação, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Nós vamos, através da Comissão de Educação e do Fórum Permanente de Educação no Estado do Amazonas, buscar essa luta, defender esta causa, para que a gente possa ter pactos sobre a educação, pelo menos no que diz respeito à educação infantil, o ensino médio, combater a evasão do ensino médio, a questão da educação indígena, certo? E nós temos avançado nessas questões da educação, mas precisamos, e entendemos isso, que é necessário melhorar essa interlocução dos municípios para com as políticas estaduais e as políticas estaduais para com as políticas municipais de educação, e com isso nós podemos alcançar as metas e o resultado esperado pela sociedade amazonense e pelo povo brasileiro. No mais, deputado Josué Neto, quero parabenizar Vossa Excelência pelo comportamento à frente da presidência dessa casa. E que Papai do Céu continue lhe iluminando e lhe dando saúde, que você possa, nesse espírito democrata que não lhe acompanha somente no início do mandato à frente dessa casa, mas que acompanha a sua vida, a sua trajetória de vida, como fez o seu pai, a qual eu tive a experiência e a felicidade de convivê-lo enquanto prefeito e ele secretário de Estado da Educação. E que Vossa Excelência possa trilhar por esse caminho do bom diálogo, do bom convívio, e que essa casa esteja sempre à frente do seu tempo, estabelecendo políticas e botando em pauta aquilo que é desejo não só da sociedade nesse momento, mas daquilo que antevê o futuro, para darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento desse Estado e para a melhoria da qualidade do nosso povo e da nossa gente. Meu muito obrigado, era o que eu tinha a dizer, e até a próxima oportunidade.